Já apresentei para você a visão tradicional sobre as emoções e já apresentei para você também a teoria da emoção construída. Quais problemas, quais implicações sociais que a gente pode ter ao utilizar a teoria da emoção inata? Afinal, já que tem aqueles furos, será que não teriam implicações sociais se eu aplico a teoria da emoção inata, a visão tradicional das emoções, na nossa sociedade? É isso que a gente vai abordar nessa aula. Você já viajou de avião? Desde os ataques terroristas de 11 de setembro, a segurança dos aeroportos do mundo todo mudaram drasticamente. Desde então, a rotina de passar no raio-x tornou-se cada vez mais demorada. Afinal, existia uma certa fragilidade na segurança nos aeroportos de todo o mundo que permitiram os atentados terroristas de 11 de setembro. E para aumentar ainda mais a segurança nos aeroportos, os Estados Unidos decidiram criar algum método baseado nos estudos do Paul Ekman para permitir que os funcionários que trabalham nos aeroportos pudessem identificar mais facilmente potenciais terroristas. E é devido a essa vontade de aumentar ainda mais a segurança dos aeroportos, em 2006 vai surgir um programa financiado pelo governo chamado de SPOT, que vai ser uma sigla em inglês que vai significar triagem de passageiros por técnicas de observação. E esse programa SPOT vai ser lançado pela TSA, que vai ser a sigla em inglês para Administração da Segurança dos Transportes. O objetivo da TSA era criar alguns padrões, alguns critérios, um checklist mesmo, de comportamentos capaz de identificar potenciais terroristas. Aí criaram um checklist de 94 itens, 94 critérios objetivos e que pudessem indicar medo, estresse, dentre outros comportamentos que poderiam ser associados a comportamentos dos terroristas. Aí os passageiros que fossem identificados, que caíssem nesses 94 critérios, seriam convidados, encaminhados para uma inspeção adicional. A TSA começou a treinar os seus agentes em 2006. E em 2007, o programa SPOT já estava rolando em alguns aeroportos norte-americanos. O programa SPOT foi criado e mentorado pelo Paul Ekman e baseado no seu sistema chamado FACS, que vai ser a sigla em inglês para Sistema de Codificação da Ação da Face. Sabe aquele estudo das microexpressões associadas com a mentira? Pois é, essas microexpressões são parte do FACS. E o FACS começou a ser desenvolvido nos anos 70, para que psicólogos pudessem observar as microexpressões que poderiam ser associadas com incongruências, com mentiras. Então, incorporaram o treinamento de FACS para os agentes dos aeroportos. Em 2015, já tinham 2.800 agentes da TSA no programa SPOT. E nos primeiros 6 anos do programa, de 2007 a 2013, foi investido em torno de 900 milhões de dólares. Então, esse dinheiro público, para poder aumentar a segurança nos aeroportos. Só teve um probleminha. O programa foi um fracasso. Até 2013, as poucas pessoas que foram detidas por terem sido identificadas no meio daqueles critérios não tinham nada de terroristas. Em 2010, o Escritório de Contabilidade do Governo emitiu uma nota falando que era um absurdo estarem gastando tanto dinheiro com um programa que tinha tão poucas evidências científicas de que realmente funcionaria. Aliás, a fragilidade por trás do FACS é identificada até mesmo pelo Paul Ekman. Ele costuma ter bastante honestidade intelectual em relação a isso. Então eu imagino que na cabeça dele, o próprio programa seria uma pesquisa para ver se era possível realmente treinar agentes para fazer aquilo. Mas o ponto é, dinheiro público foi desperdiçado, e muito dinheiro. Lembra quando eu falei que quando eu tento prever a emoção,
a reação do outro, eu estou muito mais mostrando o que eu penso, mostrando as minhas expectativas, do que o outro está sentindo. Em 2012, os funcionários da TSA de Boston fizeram uma denúncia que dizia que 80% das pessoas que foram identificadas nos critérios do programa SPOT eram minorias. Faz sentido, né? Porque se a minha previsão é baseada na minha experiência, nos meus valores, minhas crenças, se eu tenho preconceito com alguma minoria, eu inconscientemente vou acabar atribuindo a essa pessoa aquilo que eu quero que seja atribuído. A minha previsão do outro fala mais de mim do que do outro. E essa é uma verdade inconveniente. Mas essas consequências negativas não estão só no desperdício do dinheiro público. Lisa Feldman nos dá um outro exemplo que diz como pode ser perniciosa essa ideia de que as emoções sejam inatas. Ela fala a seguinte situação fictícia. Imagina que você começa a sentir falta de ar e um aperto no peito. Aí vai para o hospital. Segundo a Lisa Feldman, se você for mulher, maiores são as chances de você ser identificada como alguém que apenas teve uma crise de ansiedade. Foi só uma ansiedade e tal, e vai te mandar de volta para casa. Por outro lado, se você for homem, provavelmente vai existir uma inspeção mais rígida para identificar se você realmente estava tendo um ataque cardíaco. Afinal, o aperto no peito, a falta de ar, pode estar associado com disparo do sistema nervoso simpático? Claro que pode. Pode estar associado com ansiedade? Claro que pode. Mas também pode estar associado com ataque cardíaco. Mas se você for homem, de acordo com a Lisa Feldman, vão investigar o ataque cardíaco. Mas se for mulher, vão achar que é uma crise de ansiedade. E provavelmente vão liberar para casa. E segundo a pesquisadora, o resultado disso é que mulheres com idade de 65 anos ou mais vão morrer com mais frequência de ataque cardíaco do que os homens. Porque existe essa ideia de que mulheres são mais descontroladas emocionalmente. Mas se a gente entende a teoria da emoção construída, fica fácil entender que não é porque a mulher está tendo alterações no seu organismo, alterações hormonais, por exemplo, que ela vai ser mais vulnerável emocionalmente. Porque essa vulnerabilidade emocional seria muito mais cultural do que fisiológica. Porque não seria realmente apenas a bioquímica do corpo, mas principalmente a interpretação que a pessoa dá para essa bioquímica. E de acordo com a Lisa Feldman, essa ideia de que as mulheres são mais emotivas que os homens acabam permitindo que mais mulheres morram de ataque cardíaco. Outro caso bem interessante que é contado por Lisa Feldman envolve a guerra no Golfo. Essa guerra no Golfo que surgiu no governo Bush pai, lá no início dos anos 90, envolvendo Estados Unidos e Iraque. Aquela busca, pelo Saddam Hussein, ela supostamente teria começado, dentre vários elementos políticos, porque o meio-irmão do Saddam Hussein teria dito para o Saddam Hussein que ele conseguiu identificar nos negociadores americanos que eles não iam realmente invadir o Iraque. Esse meio-irmão do Saddam Hussein teria dito, não, isso é fogo de palha, eles não vão realmente nos atacar, não. Como se ele conseguisse realmente prever o comportamento do outro. E essa guerra matou mais de 175 mil pessoas. Na verdade, quando o meio-irmão de Saddam Hussein fez uma previsão em relação aos negociadores americanos, ele provavelmente estava falando mais dele mesmo do que dos negociadores americanos. Isso nos mostra também como que é complicado essa ideia de nós, como terapeutas, falarmos do que o outro está sentindo. As nossas emoções, elas têm elementos, claro, biológicos, genéticos, mas esses elementos seriam componentes que eu culturalmente vou identificar e vou nomear como tal, como uma emoção de medo, como uma emoção de raiva. E toda vez que eu começo a prever o outro, a atribuir ao outro, eu passo a julgar o outro. E acabo me conectando menos com o outro. Acabo conseguindo ajudar a outra pessoa menos. Então, essa ideia
de que nossas emoções são inatas, acabam nos trazendo a falsa percepção de que conseguimos avaliar as outras pessoas. E não conseguimos. E pior. Existe algo de pior ainda. Vou falar na próxima aula. A ideia de que as emoções sejam algo inato acabam aprisionando as pessoas. Ah, eu sou assim, eu nasci assim. É muito comum, por exemplo, eu atender alguém que tem medo de cachorro. Aliás, a menina que eu atendi na Fátima Bernardes falou isso. Eu sempre senti isso. Eu sempre senti medo de cachorro, fobia de cachorro. Eu nasci com isso. Achar que nasceu com isso, achar que é parte de mim, de certa forma está também conectado com essa ideia tradicional sobre as emoções. E é por isso que eu considero a teoria da emoção construída, em termos de psicoeducação, muito mais interessante para os nossos pacientes, ou até mesmo para você que está nos assistindo aqui e que quer controlar a ansiedade, do que a visão tradicional. E você? Sabia desses problemas envolvendo o trabalho do Paul Ekman? Então vai agora no nosso grupo fechado, secreto, fala o que está achando das aulas e até a próxima.